Antigamente as pessoas faziam teste genético para entender qual a doença que ela ia ter no futuro. Então era uma espécie de previsão, né? Sem misticismo, mas era uma previsão para ela saber que tipo de doença ela ia ter. Era assim que as pessoas faziam o teste genético. Então se dava que você tinha lá propensão para ter mal de Alzheimer, por exemplo, você aceitava aquilo como realidade, né? Você fazia o teste, aceitava aquilo como realidade, e aí você tinha como tomar remédio para já ir tratando, sabe? Não que isso fosse prevenir a doença, mas era possível, né? As pessoas já iam tomando remédio precocemente para tentar dar um jeitinho naquilo, ou então ela aceitava, né? É uma doença que não tem tratamento precoce. Então ela já aceitava aquilo ali como realidade, ela só se preparava, talvez financeiramente, para os gastos futuros que ela ia ter com aquela doença. Hoje não é mais assim. Os testes genéticos avançaram, os estudos avançaram e hoje a gente não faz mais teste genético para saber qual doença eu vou ter, mas sim para prevenir, mas sim para contornar a situação. Então, fica comigo nesse vídeo se você quiser entender como que você pode se beneficiar do teste genético, para que ele vai te ajudar. Mas antes de mais nada, se inscreve nesse canal. Você gosta desses assuntos de tratamentos preventivos, de promoção da saúde, prevenção de doenças? Então, mas antes, se inscreve aqui nesse canal. É só clicar no botãozinho se inscrever e clica no botãozinho lá, o sininho, para você ser notificado toda vez que a gente colocar um novo vídeo aqui. Se você gosta sempre de assuntos sobre saúde, promoção de saúde por métodos naturais, tratamentos naturais, prevenção de doenças, né? Para viver mais tempo com mais qualidade de vida, então se inscreve aqui nesse canal, tá bom? Então hoje em dia a gente faz teste genético para entender, não é mais para saber qual a doença eu vou ter, mas é para eu entender como funciona a minha biologia, é para eu entender como funciona o meu terreno. Então vou dar uns exemplos aqui para você entender. Então, por exemplo, você tem dois terrenos diferentes, um exemplo, tá? E aí você descobre que nesse terreno aqui vai bem alface. E nesse terreno aqui vai bem uva. Então você tem que plantar uva nesse terreno e alface nesse terreno. Você até pode inverter. Então você, por teimosia, você escolhe plantar a uva aqui nesse terreno que não foi feito para uva, foi feito para dar alface. Mas você quer plantar uva aqui, porque é mais barato, sei lá, né? Mas porque é o que você tem, né? E aqui nesse terreno você quer plantar alface, apesar desse terreno ser bom para dar uva, mas você quer plantar alface, porque você já tem um monte de, sei lá, de semente de alface, sei lá como é que dá alface, deve ser por semente, não sei. Enfim, você quer plantar alface aqui, porque é o que você tem, sei lá, é o que é mais barato. Enfim, ou todo mundo plantava alface aqui perto aqui de você, então você não quer ser o único diferentão que vai plantar uva. Então você planta alface aqui e uva aqui. Pode ser que dê certo? Pode ser que vá para frente, mas a uva que era para você plantar aqui e você plantou aqui, e essa uva poderia dar um certo tamanho, ela vai dar mais miudinha. Ela vai dar com problemas, ela não vai dar tanta uva assim. Então até pode ser que ele dê uva nesse terreno aqui, mas não vai dar tão bem como daria nesse outro terreno. A mesma coisa que a alface. Era para você plantar aqui a alface, você plantar aqui. O que vai acontecer com essa alface aqui? Ela não vai crescer tanto, vai dar bichinho, não vai dar tão bonita, não vai dar tanta quantidade. Ou talvez nem dê. Entendeu? Então pode ser que dê, mas pode ser que dê de um jeito errado. Não vai dar tão bem assim como se você tivesse seguido o que era para ter feito. Então você faz o teste genético e descobre, nesse terreno vai bem alface. Aí você vai lá e planta alface. Não era o que você queria ter uma linda plantação de uva. Mas você, como uma criatura inteligente, você fez o teste genético e falaram para você, ó, aqui nesse terreno vai bem alface. Então você queria ter uma plantação de uva, porque é chique, né? Mas você decidiu ouvir o teste genético, porque você é inteligente, e você plantou alface nesse terreno. O que vai acontecer com você? Você não vai ter uva, mas você vai ter uma linda plantação de alface e vai ganhar dinheiro com isso. Né? Você tem esse outro terreno que fala que é para plantar uva. Você foi inteligente, você plantou uva aqui, você não plantou alface, você plantou uva. De repente o custo para plantar uva é até mais caro do que para ter alface. Mas você seguiu o teste genético que falaram para você fazer e você fez, e você vai se dar bem. Então, o teste genético é para isso, é para você saber como funciona aquele terreno, o que vai bem naquele terreno, o que não vai bem naquele terreno. E aí você toma decisões baseado nisso. É diferente de saber, por causa do teste genético, eu vou ter tal doença e eu me conformo com isso.
Então, se tiver tratamento precoce, eu já vou me tratando precocemente com remédio. Ou então, se não tem tratamento precoce, eu vou aceitar fazer o quê? Tá falando no teste que eu vou ter essa doença, então eu vou ter ponto final. Antigamente era assim, a gente fazia teste genético e se conformava com o resultado. Hoje, a interpretação já é diferente. Então, hoje você descobre, eu tenho uma tendência a ter Alzheimer, mas por outro lado, eu descobri que meu terreno funciona de tal e tal maneira, vai bem para o meu terreno, que é o meu corpo, que é a minha biologia, vai bem para o meu terreno determinados alimentos, não vai bem certos alimentos. Esses certos alimentos, eles vão acabar me causando o Alzheimer. Então eu não vou comer esses alimentos, eu vou comer esses outros alimentos aqui. Então, antigamente falava, você tem tendência a tal doença. Sim, é verdade, até porque por causa da sua alimentação, por causa da sua genética, mas principalmente por causa da sua alimentação. A genética, ela tem o seu peso, mas é menor do que o estilo de vida. A genética, ela tem menor peso do que a epigenética. Então, já foi comprovado diversas vezes, das mais variadas maneiras, que o seu estilo de vida, que é a sua alimentação, o que você bebe, o que você come, o que você assiste, os seus sentimentos, o ar que você respira, o ambiente onde você mora, enfim, o seu meio social, tudo isso interfere mais no seu resultado, da sua saúde, do que a genética em si. Então, por mais que a genética fale, você tem aqui um gene para o mal de Alzheimer, antigamente era assim, você tem um gene para o mal de Alzheimer, então você já ficava cabreiro com aquilo, você já ficava, tipo, eu vou ter essa doença. E você não fazia nada para evitar, porque não se sabia que dava para fazer algo para evitar também. Hoje não, hoje então a mesma pessoa, ela faz o teste genético, tem um gene aqui para o mal de Alzheimer, ela descobre, então eu vou ter o mal de Alzheimer, é o que o teste está falando. Mas, graças a esse mesmo teste, eu descobri então que eu tenho um gene para o mal de Alzheimer. Que tipo de alimento vai fortalecer a minha biologia? Que tipo de alimento vai favorecer o meu terreno? Eu vou me alimentar desses alimentos. Por outro lado, que tipo de alimento, esses sim, podem causar o mal de Alzheimer? Esse aqui, então esse aqui eu vou evitar. Então, o teste genético, ele não é uma profecia, não é um destino final do tipo, eu tenho um gene para câncer, então eu vou ter câncer. Não, você descobre, eu tenho um gene para câncer, Junto, você também descobre quais alimentos, quais tipo de exercício físico, qual tipo de rotina, qual tipo de hábito de vida vai te fazer bem, e se vai te fazer bem, vai prevenir o câncer. E que tipo de alimentos não vão te fazer bem e vai acabar te causando um câncer. O câncer, por exemplo, só um exemplo, Isso vale para todas as doenças. Você tem um gene para o câncer, Mas esse gene, ele está adormecido, literalmente, Ele está dormindo, ele está lá quietinho. Ele não está ativo, Vamos usar uma palavra melhor. Ele não está ativo, é tipo um vulcão. As pessoas falam, o vulcão está inativo, o vulcão está adormecido, entendeu? É a mesma coisa, você tem um gene para o câncer, mas ele está quietinho ali. Dependendo do seu estilo de vida, alimentação, enfim, você pode acordar esse gene e ele vai despertar como um vulcão e você vai ter o câncer. Ou, dependendo do estilo de vida, você não vai acordar esse gene. E apesar de você ter o gene para o câncer, você nunca vai ter câncer. Seria mais fácil você ter uma doença que não está nos seus genes, se você seguir um estilo de vida adequado, do que você acabar tendo um câncer se você seguir um estilo de vida adequado. O que eu quero dizer é que mesmo que você tenha um gene para tal ou tal doença, não significa que você vai ter. Você só vai ter essa doença se você acordar esse gene, se você ativar esse gene. Se você não acordar ele, você não vai ter essa doença. Então, se você seguir um estilo de vida saudável, que não tem nada a ver com câncer, você não vai ter um câncer. É mais provável você acabar adoecendo de outra doença, que não tem nada a ver com câncer, e que não veio um pré-definido ali na sua genética, do que você adoecer de um câncer. Então você vai falar, Ellen, mas então o teste genético não serve para nada? Eu descobri que eu tenho gene para câncer, mas eu não vou acabar não morrendo do câncer? O teste genético serve para você saber que decisão tomar. Que tipo de estilo de vida você vai ter, que tipo de alimento você vai ou não vai comer. Isso vai reverter a doença que era para você ter. Então, como assim não serve para nada? Serve para tudo, serve para mudar a sua vida, serve para mudar seu destino. O teste genético é mais ou menos o seguinte, você tem propensão para ter isso daqui, porque você tem o gene para isso. Agora que você sabe disso, você vai fazer justamente o contrário, para não ter essa doença, para não acordar esse gene. E aí você não vai ter essa doença.
Então, o teste genético, hoje em dia, é justamente o contrário do que antigamente. Ele continua trazendo informações. Ah, você tem um gene para tal coisa. Mas agora sua decisão é diferente. Agora você vai decidir ter um estilo de vida que não é congruente com a doença. E aí você não vai ter aquela doença. Ah, mas eu posso ter outra doença. Mas já não tem nada a ver com a sua genética. Isso não tem nada a ver com a sua genética, tem a ver com o quê? Com os seus hábitos de vida, tem a ver com a sua alimentação, com as suas decisões no dia a dia. Então tem pessoas que, assim, do modo geral, o que eu falo aqui no YouTube para vocês, no Instagram, ou dentro do projeto Nova Saúde, vale para a maioria das pessoas, tá? Para a maioria, porque não dá para a gente fazer um atendimento, não dá para a gente fazer consultoria. Então o que eu falo vale para a maioria das pessoas. Então o que eu falo? Evite certos tipos de alimentos que são inflamatórios, os alimentos mais ricos em açúcar, em carboidrato refinado, enfim, em glúten, certo? Eu falo isso. Então, eu faço uma dieta low carb. Eu não faço a low carb tradicional, mas eu faço, a alimentação que eu faço é a low carb. E é o que eu indico para as pessoas. Então, corte os alimentos mais ricos em carboidrato refinado e dê preferência para proteína e gordura de boa qualidade. Agora, uma coisa é fato, nem todo mundo vai se beneficiar dessa alimentação. A maioria vai? Sim, a maioria vai. Quase 80% da população se beneficia de uma alimentação mais low carb do que high carb. É uma rica em carboidrato. Mas o que eu falo que vale para a maioria, por isso que eu falo essas coisas. Agora, tem aqueles 20% que vai ser justamente o contrário? Tem. E aí você tem que descobrir isso fazendo teste genético. Então, tem pessoas que vão se dar melhor com uma dieta mais rica em gordura. Essa pessoa precisa comer uma dieta rica em gordura, por mais que ela não goste, independente dela gostar ou não, independente dela ser apaixonada pelo pãozinho de queijo dela, pelo pão com margarina, pelo leitinho ali com Nescau, independente disso, ou ela segue uma dieta que vai de acordo com a genética dela, para ela evitar acordar certos genes negativos, negativos entre aspas, ou ela vai acabar adoecendo. Então, por mais, se na sua genética você não foi feito para comer carboidrato à vontade, você precisa passar a gostar de uma dieta que não é rica em carboidrato, senão você vai acordar aqueles genes. E tem o contrário também. Tem a pessoa, é a minoria, mas tem a pessoa que a genética dela vai se dar melhor com uma dieta mais rica ali em carboidrato. E aí essa pessoa precisa seguir uma dieta mais rica em carboidrato, senão ela vai acordar os genes ruins da genética dela. O mesmo serve para exercício físico. Tem pessoas que naturalmente, ou melhor, geneticamente, se dão melhor com exercício pesado, sabe? Puxar ferro, fazer exercício físico pesado mesmo, levantar peso e tal. E tem pessoas que não, elas vão se dar melhor se fizer um aeróbico, né? Corrida, natação, enfim. Todo exercício faz bem para todo mundo. Mas tem exercício físico que é mais indicado para um tipo de genética e outros que são mais indicados para outro tipo de genética. Então, você pode ser o que você quiser na sua vida, sabe essa frase? Você pode conquistar o que você quiser na sua vida, o corpo que você quiser. Sim, pode, mas algumas pessoas vão conquistar a mesma coisa que você quer com mais facilidade, com menos facilidade que você. Então, de repente, aquele corpão que você quer, não, você não foi feito para ter aquele corpão. Tá, você ainda assim pode conseguir? Sim, com muito custo, literalmente, com muito custo. Então, o teste genético, ele não vai, assim, proibir um sonho que você tenha. Muito pelo contrário, ele vai mostrar qual é a sua aptidão, né? Tipo teste psicológico aí para saber que tipo de profissão é mais indicado para você, sabe? Numerologia para falar no que você foi feito para fazer na vida, enfim, esse tipo de coisa. Não quer dizer que você não vai conseguir o que você quer, mas é para mostrar para você qual caminho você deve seguir, onde você vai ter mais vantagens em relação às outras pessoas, inclusive. Aonde você vai ter mais vantagem, onde está a sua força, onde está a sua força e onde está a sua fraqueza. Igual o exemplo que eu dei da alface e da uva. Ah, você queria ter a plantação de uva, porque é chique, né? Mas o seu terreno não foi feito para dar uva. Você pode plantar uva e insistir? Pode. Você vai ter muito mais custo do que você teria. Você vai ter um lucro muito menor, porque o custo que você vai ter é tão grande que não vai compensar. Vai sair caro para quando você for vender ali para o consumidor final. E as pessoas não vão querer comprar uma uva cara, sendo que o outro produtor tem uma uva mais barata e até de qualidade melhor. Então a gente tem que pensar não somente no que a gente quer. A gente tem que unir, né? O que a gente quer com o que a gente foi feito para ter.
mas às vezes combinam o que a gente quer com o que a gente foi feito para ter, às vezes não. Então, dieta, que tipo de exercício fazer, né, o estilo de vida como um todo, que estilo de vida seguir, uma dieta mais rica em gordura ou em carboidrato. Olha, outro exemplo, tem alimentos que são mitos saudáveis e que não é saudável para todo mundo, e a pessoa não percebe. Então, tem alguns componentes, por exemplo, no tomate, né, apesar do tomate ser tido como uma fruta, é uma fruta, né, que eu saiba, ser tido como uma fruta saudável, né, que vai inclusive prevenir câncer de próstata e tudo mais, embora para isso acontecer você tem que cozinhar o tomate, não pode ser cru. Mas enfim, algumas pessoas não vão ter esse benefício do tomate, muito pelo contrário, o tomate ainda vai causar mal para essa pessoa. O tomate e os derivados dele também, ketchup, molho de tomate, enfim. O alho é outro bom exemplo. O alho é tido como um alimento muito bom para a saúde, né? Um alimento super anti-inflamatório, antibiótico, enfim. Mas nem todo mundo vai se beneficiar do alho. Tem algumas pessoas que vão comer alho e não vão passar mal, mas vai enfraquecer a saúde dela. Mesmo que ela não perceba, ela vai acabar tendo alguns prejuízos ali comendo alho. E isso que é pior, a gente não sabe quais são os alimentos que fazem bem ou não pra gente. Às vezes a gente desconfia, né, uma indisposição, uma dificuldade de pensar, né, uma névoa mental, como se fala, uma confusão mental, ou o intestino que desanda um pouquinho, um cansaço, enfim, né, alguns sintomas você pode acabar tendo ao comer aquela comida, mas nem sempre. Às vezes o alimento faz mal e a gente não percebe. Então, o teste genético é excelente para mostrar para você um caminho. Aí você pode seguir ou não esse caminho. Gostou desse vídeo? Então se inscreve aqui nesse canal, deixa o seu like e comenta aí pra gente também, comenta o que você achou do vídeo, tá bom?